Que privilégio é ser chamado e enviado por Deus para proclamar a sua gloriosa verdade. Neste mês de fevereiro, irá completar 40 anos de ministério na Grace Community Church. 40 anos é incrível quando eu aprecio isso. Vocês deveriam estar aplaudindo as pessoas que suportaram tudo isso por todos esses anos. Mas que privilégio enorme e que alegria. E um dos destaques, claro, da minha vida, ao longo de diversos anos, foi a amizade com o Arci e a oportunidade de ministrar nas conferências do Ligonier. Muitos lugares, incluindo a Conferência Nacional em Orlando, e estar aqui com vocês. Estou honrado em fazer parte deste grande evento. Agora, eu sei que vocês já ouviram muito e vocês têm muito mais para ouvir hoje. Eu quero apenas começar a nossa manhã, talvez como se estivéssemos meio que despertando espiritualmente, com um pouco de estudo bíblico. Essa é a minha coisa favorita a fazer, então se vocês puderem simplesmente tirar a ideia do sermão disso e simplesmente olhar para o nosso tempo juntos como se estivéssemos reunidos em um lugar um tanto informal e nós estivéssemos simplesmente olhando as Escrituras, e eu quero apontar na direção das Escrituras em torno do tema da exclusividade do Evangelho. Uma das estranhas realidades da minha vida que eu nunca previ é que passei tantos anos, preguei diversas mensagens, escrevi diversos livros, tentando, de certa forma, me apegar ao Evangelho, enquanto ele estava debaixo de ataque dos chamados evangélicos, entre aspas. Quando eu estava no seminário, estávamos preparados para lutar contra o liberalismo e para defender a inerrância das Escrituras. Estávamos preparados para poder defender o verdadeiro ministério do Espírito Santo, obter o paradigma correto da santificação e lidar com o tipo de movimento inicial do que agora chamamos de movimento carismático. Estávamos aprendendo como abordar questões de liberalismo e contra o catolicismo e lidar com essas seitas. Mas o Evangelho parecia ser uma questão resolvida no mundo evangélico. Certamente, esse não é mais o caso, e a palavra evangélico atingiu proporções agora onde realmente não significa nada, porque é tão ambígua. Mas se vocês olharem para as pesquisas feitas por esses diversos grupos que fazem isso, vocês irão descobrir que entre 45% e 65% dos chamados cristãos evangélicos estão convencidos de que Jesus não é o único caminho para o céu. Isso vai contra a nossa tradição, nossa teologia e as Escrituras, como vocês sabem. Mas aqui estamos, como cristãos evangélicos, defendendo a exclusividade de Cristo. E este é um movimento que não está diminuindo, é um movimento que está crescendo em um mundo pós-moderno, onde a tolerância domina tudo. Cada um tem o direito à sua própria opinião e não há verdade universal nem absolutos. Esse tipo de correção é perfeita. Então, eu creio que nós precisamos ser capazes de lidar com isso. Há tantos ataques ao Evangelho quando olho para os livros que, ao longo dos anos, escrevi. O Evangelho segundo Jesus, seguido de o Evangelho segundo os apóstolos, seguido de crer é difícil, seguido de a guerra pela verdade, seguido de com vergonha do Evangelho. Meia dúzia de livros que tratam do Evangelho, para não falar do fato de que centenas e centenas de outros livros foram escritos tentando esclarecer o Evangelho e exigir adesão ao Evangelho, se vocês quiserem chamar-se de cristão. Mas há uma ambiguidade generalizada sobre o Evangelho e há alguns líderes evangélicos muito populares e proeminentes que são apóstolos dessa ambiguidade, que se contentam em deixar a precisão de fora e ter um tipo de evangelho que é como uma argila que você pode separar e moldar da forma que te satisfaz. Agora nós podemos errar algumas coisas sem consequências severas e eternas. Não podemos errar sem consequências severas e eternas. O cerne da nossa fé, obviamente, é o Evangelho da salvação. E devemos entender o Evangelho como o Evangelho realmente é, em sua realidade salvadora e em seu poder salvador.
Os verdadeiros cristãos sempre creem e ensinam que você não pode ser salvo do inferno eterno a menos que ouça o Evangelho de Jesus Cristo e creia nesse Evangelho. Você não pode ser salvo. Isso é o que os crentes nas Escrituras sempre afirmaram, sempre proclamaram, sempre abraçaram. Olhem para Romanos 10, se puderem, vamos começar ali. E eu quero fazer isso de uma forma retrógrada, se puderem, enquanto olhamos para as Escrituras. Ao invés de afirmar a exclusividade de Cristo, o que certamente podemos fazer de maneira positiva, eu quero mostrar a vocês o que a Escritura diz sobre qualquer outra tentativa de ser salvo. Portanto, olhando mais para o lado negativo disso, mas um bom lugar para começar é em Romanos 10. Porque Paulo começa dizendo: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. E é claro, ele está falando sobre Israel. A minha oração é que Israel seja salvo, que assume que eles não são. Agora, estes não são pagãos, são pessoas que tiveram o Antigo Testamento, creram nele, creram no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, creram no Deus que criou, no Deus que deu sua lei, no Deus que é o Redentor de Israel. Esta é a nação de pessoas que tiveram o Antigo Testamento, a única revelação existente de Deus, escrita e transmitida. E eles, com essa revelação e com sua fé no Deus vivo e verdadeiro do Antigo Testamento, o verdadeiro Deus, não foram salvos. Eles não foram salvos. Você ouvirá hoje, se ouvir pessoas como John Hagee e outros, que os judeus não precisam acreditar em Jesus. Eles têm outro caminho para a salvação. Não de acordo com o Novo Testamento. Não de acordo com Jesus, que continuamente pronunciou julgamento sobre eles. Mesmo enquanto ele caminhava para a cruz. No caminho para a cruz, enquanto as mulheres que estavam de luto choravam por ele, aquelas profissionais cumpriram o seu serviço, ele se voltou para elas e disse: não chorem por mim, chorem por vocês mesmas. Ficou claro, como cristal, que Jesus via toda a nação de Israel como apóstata. E eles criam no Antigo Testamento. E eles acreditaram no Deus do Antigo Testamento conforme revelado nas Escrituras. Mas isso não é suficiente. Eles deturparam o Antigo Testamento e criaram um sistema de salvação pelas obras, como todos sabemos. A fé salvadora é algo mais do que crer em determinadas coisas que são verdadeiras. O problema é que, à medida que você flui neste texto e faz um pouco de estudo patológico de uma fé não salvadora, é algo que mencionei a vocês ontem à noite, eles têm um zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento. Não adianta ninguém ter zelo por Deus se não for correto, se não for preciso. Eu fiquei realmente surpreso quando assisti a entrevista de Rick Warren com Obama e McCain. E Rick Warren disse a McCain: você diz que é um cristão, o que o seu cristianismo significa para você? E ele disse: significa que eu estou salvo e perdoado. O que isso significa? Pelo quê? Por quem? De quê? Para quê? Em outra entrevista, e esta é muito popular, eu ouvi pessoas dizerem, pessoas públicas proeminentes: ora, a minha fé é uma coisa muito particular. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua fé é uma coisa particular, então não é uma fé cristã e não é uma fé salvadora. Jesus disse: se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai nos céus. A resposta correta para a pergunta, o que o seu cristianismo significa para você, significa para mim que Jesus é o Senhor. Jesus é Senhor, Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. E não há outro Senhor e não há outro Salvador. Essa é a resposta correta. O que foi ainda mais perturbador para mim foi o comentário do pastor Warren, que disse: isso basta para mim. Tipo, isso é tão simples, você acertou, não precisamos levar isso adiante. Agora, eu não sei no que ele acredita, mas sei que esse é o tipo de ambiguidade confortável
que agora cativou o suposto cristianismo de hoje em dia, onde você basicamente não precisa se comprometer com nada, porque pode estar se intrometendo na sensibilidade de alguém porque pode discordar de você. Eles tinham zelo por Deus e eram o povo escolhido, mas não estava de acordo com o conhecimento. E o que havia de errado com o conhecimento deles? Versículo 3, desconhecendo a justiça de Deus. Eles não entendiam quão justo Deus era, e eu indiquei isso ontem à noite. E assim eles foram buscar a sua própria justiça. Em outras palavras, eles pensavam que Deus era menos justo do que ele era e, portanto, podiam ser justos o suficiente para agradar a Deus. Portanto, eles não entenderam a essência completa da justiça de Deus. Eles não entendiam o seu próprio pecado e incapacidade. Eles, portanto, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles, de fato, não ficaram debaixo da ameaça da justiça divina em uma atitude de bem-aventurança, a atitude do publicano, Lucas 18, batendo no peito com horror por sua própria miséria e dizendo, Deus, seja misericordioso comigo, um pecador. Eles achavam que eram bons, pensavam que eram tão bons que Deus era rebaixado o suficiente para aceitar essa bondade. Essa é uma visão distorcida da salvação, você entende isso? Eles tinham uma visão distorcida da salvação, uma visão distorcida da justiça de Deus, essencial para entender a salvação, uma visão distorcida da sua própria injustiça, pensando que poderia alcançar a salvação por seu próprio esforço. Eles tinham um mal entendido sobre a cruz de Cristo. Eles não entenderam que Cristo é o fim da lei para a justiça, que a única maneira de sermos justos é por meio daquele que cumpriu a lei perfeitamente. Então eles erraram em sua teologia, erraram em sua armoteologia, erraram em sua cristologia e erraram em sua soteriologia. Eles também não entenderam que essa justiça está disponível, de acordo com o versículo 4, a todo aquele que o quê? Acredita, que não é pelas obras, é pela fé. Então aqui está esta triste declaração de Paulo, que com toda a revelação que eles tiveram, com toda a verdade que eles tiveram sobre o único, verdadeiro e vivo Deus, e eles eram monoteístas, eles não eram salvos. A perdição deles era tão dolorosa para o coração de Paulo que no capítulo anterior, no início do 9º capítulo, ele disse, eu preferiria ser amaldiçoado, separado de Cristo por causa dos meus irmãos, os meus parentes segundo a carne. Ele agonizou por causa da perdição de Israel. Agora, se você seguir o fluxo aqui, iremos aprender um pouco mais adiante no 10º capítulo, versículo 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Em outras palavras, você não pode ser salvo a menos que creia. Você não pode crer na coisa certa a menos que tenha ouvido. Você não pode ouvi-la se alguém não te contar. E é por isso que aqueles que pregam, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, porque você não pode ser salvo até que chegue a mensagem de que você deve acreditar. Então, versículo 17, vocês conhecem o versículo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E o Chris disse nesta manhã, o Evangelho está fora de nós, não é intuitivo para nós. É algo que nós temos que ouvir. E alguém tem que ser o porta-voz dessa notícia. E quando você olha para a história da igreja fiel ao Evangelho, você volta e enxerga as incontáveis quantias de dinheiro, milhões de crentes ao longo dos séculos que gastaram seus recursos, que sacrificaram suas vidas para levar a única mensagem da salvação a respeito de Cristo até os confins da terra. Muitos deles martirizados, muitos deles queimados em fogueiras. Em apenas algumas décadas, Maria Sanguinária
queimou na fogueira 283 cristãos, porque eles não concordavam que o corpo e o sangue de Jesus estavam na hóstia e no cálice. Eles os queimaram na fogueira. O que você acha que este mundo evangélico contemporâneo gostaria de dar a vida por isso? Você acha que as pessoas seriam queimadas na fogueira para manter o fato de que a transubstanciação é uma fantasia, uma deturpação da verdade? A mentalidade atual desse tipo de evangelicalismo pós-moderno, emergente e ambíguo é um ataque à integridade e ao sacrifício dos crentes ao longo dos tempos, que estavam dispostos a morrer pela verdade. Você pensa em todo o trabalho de tradução que foi realizado, todas as impressões, todas as pregações, ensinos, evangelizações, que tem sido a missão da igreja desde o seu nascimento no Pentecostes, um esforço incansável para usar todos os meios disponíveis para levar o evangelho a toda criatura, conforme nos foi ordenado na grande comissão. Isso foi desperdiçado? Isso foi uma loucura? Inútil? Isso foi redundante? Desnecessário? Aqui estamos no início deste novo milênio e agora temos meios maiores do que na história do mundo para propagar o evangelho, não é? Meios maiores. Rádio, televisão, fitas, iPods, CDs, DVDs, e assim por diante, e assim por diante. Impressão em massa, distribuição em massa. Podemos levar tudo isso a qualquer lugar e chegar rapidamente. E justamente no momento em que temos os meios, como a igreja nunca teve, para propagar o evangelho por todo o mundo, não temos interesse em fazer isso. Porque supomos que as pessoas provavelmente serão aceitáveis mesmo sem o evangelho. Isso, de fato, é uma coisa embaraçosa. Um tanto embaraçosa. A igreja adotou uma abordagem superficial, motivada por um entendimento superficial, e em muitos casos está sendo propagado um evangelho sintético que não tem o poder de salvar, porque não é a verdade. Agora, toda essa indiferença em relação à precisão e clareza na proclamação do evangelho, basicamente veio de algumas visões teológicas, ou é defendida por alguns. Deixe-me dar-lhes alguns deles. Teologia natural. Há um grande movimento no que é chamado de teologia natural. Isto é, o homem tem, inatamente, intuitivamente, dentro dele, os poderes de raciocínio natural para vir a Deus e ser salvo sem a Escritura. É isso mesmo, sem a Escritura e sem o Evangelho. Os defensores dizem que o homem pode descobrir a existência, a natureza e os atributos de Deus em Romanos 1, e isso é verdade. E a razão humana o conduzirá de volta a Deus, porque a razão humana funciona em uma estrutura de causa e efeito, e causa e efeito eventualmente o leva de volta à causa primária. Você pode saber muito sobre Deus, você pode saber algo sobre o seu poder olhando para o mundo, em seu sentido macro e micro. É verdade. Então eles vão mais longe e dizem que o homem se torna capaz de conhecer o suficiente da verdade de Deus para satisfazer a Deus sem a necessidade de revelação divina. Ele meio que encontra o caminho para Deus. É bom se ele tiver uma Bíblia. É bom se ele tiver o Evangelho, mas não é necessário. Aqui está uma reportagem do Vaticano. O Vaticano, a cidade do Vaticano, do Los Angeles Times, moderando uma controversa declaração do Vaticano sobre a salvação. O Papa disse essa semana que todos os que vivem uma vida justa serão salvos, mesmo que não creiam em Jesus Cristo e na Igreja Católica Romana. Ora, você está dizendo, mas a Igreja Católica Romana sempre acreditou nisso. O pontífice, dirigindo-se a 30 mil peregrinos na Praça de São Pedro,
afirmou a interpretação liberal do Concílio Vaticano II, o ensinamento da Bíblia sobre a salvação. Citação, o Papa. O Evangelho nos ensina que aqueles que vivem de acordo com as bem-aventuranças, os pobres de espírito, os puros de coração, aqueles que suportam com amor os sofrimentos da vida, entrem no reino de Deus. Fim da citação. O Papa parecia ter uma abordagem muito mais inclusiva para a salvação do que a declaração de Dominus Jesus, 5 de setembro, pela Congregação para a Doutrina da Fé, o guardião da ortodoxia doutrinária do Vaticano. A declaração causou consternação entre os não-católicos envolvidos no diálogo interreligioso, afirmando que seus rituais, na medida em que dependem de superstições ou outros erros, constituem um obstáculo à salvação. Fim da citação. Então a ideia é essa: a religião falsa pode ser uma barreira para a salvação, mas as pessoas, à parte da Bíblia e do Evangelho, podem ser salvas se conseguirem contornar a barreira. A propósito, a Igreja Católica Romana foi basicamente levada a isso pelo herético Tomás de Aquino, que adotou a doutrina aristotélica, tipo de filosofia, adotada oficialmente como a posição da Igreja Católica Romana no Vaticano I, presente, obviamente, no Novo Catecismo Católico. O ensino bíblico de que a salvação só vem em resposta à fé em Cristo é rejeitado como irracional e cruel. Pessoas são salvas se viverem uma vida boa e forem sinceras em suas crenças, sejam elas quais forem. Ora, tanto para os católicos, aqui está uma entrevista entre Billy Graham, o amado Billy Graham, e Robert Schuller. Esta entrevista foi gravada em fita cassete. Dr. Graham. Bem, o cristianismo e ser um verdadeiro crente, sabe, eu acho que existe o corpo de Cristo, que vem de todos os grupos cristãos ao redor do mundo, ou fora dos grupos. Acho que todos que amam a Cristo ou conhecem a Cristo, sejam eles conscientes disso ou não, são membros do corpo de Cristo. E não creio que veremos um grande avivamento arrebatador que levará o mundo inteiro a Cristo a qualquer momento. Ele diz ainda: o propósito de Deus para esta era é chamar um povo para o seu nome. E é isso que Deus está fazendo hoje. Ele está chamando pessoas para fora do mundo para o seu nome. Quer venham do mundo muçulmano, ou do mundo budista, ou do mundo cristão, ou do mundo incrédulo, eles são membros do corpo de Cristo porque foram chamados por Deus. Eles podem nem conhecer o nome de Jesus, mas eles sabem em seus corações que precisam de algo que eles não têm. E eles se voltam para a única luz que eles têm. E eu acho que eles estão salvos, eles estarão conosco no céu. Ao que o Dr. Schuller respondeu: o que eu ouço você dizer é que é possível para Jesus, Cristo, entrar em um coração, uma alma, mesmo que eles tenham nascido das trevas e nunca tenham sido expostos à Bíblia. Essa é uma interpretação correta do que você está dizendo? Dr. Graham: sim, é. Porque eu acredito nisso. Eu conheci pessoas em várias partes do mundo em situações tribais. Eles nunca viram uma Bíblia, ou ouviram falar de uma Bíblia. Nunca ouviram falar de Jesus, mas eles creram em seus corações que existe um Deus. E eles tentaram viver uma vida que era bem distante da comunidade ao redor em que viviam. Dr. Schuller: isso é fantástico. Eu estou muito emocionado em ouvir você dizer isso. Há uma amplitude na misericórdia de Deus. O Dr. Graham: existe, definitivamente existe. A propósito, isso foi em A Hora do Poder. É uma coisa um tanto chocante, não é? Quando o proclamado líder evangelista do mundo acredita que você não precisa da Bíblia ou de Jesus para chegar ao céu. Outra expressão que é usada, diferente da teologia natural, mas corolário dela é: você ouvirá as pessoas escreverem e falarem sobre uma misericórdia mais ampla. Existem teólogos que insistem que a visão histórica do Novo Testamento é muito estreita, desenvolvendo esta teologia natural, que há algo inato dentro do homem que pode conduzi-lo a Deus para satisfazer a Deus. Que, mais uma vez, é o mesmo problema que você tem em Romanos 10, ok? Porque os judeus tinham a Escritura e não conquistaram a salvação a parte de Cristo. Como as pessoas que não apenas não conheciam a Cristo, mas também não tinham as Escrituras, poderiam receber a salvação. Esse é o problema com essa teologia natural. Mas vocês têm que entender, eles dizem, que Deus é mais tolerante. Clark Pinnock escreve: quando abordamos o homem da fé, que não seja o nosso, será com um espírito de expectativa para descobrir como Deus tem falado com ele.
e que a nova compreensão da graça e o amor de Deus nós mesmos podemos descobrir neste encontro. A nossa primeira tarefa ao nos aproximarmos de outro povo, de outra cultura, de outra religião, é tirar os sapatos, porque o lugar ao qual nos aproximamos é santo. Caso contrário, estaremos pisando nos sonhos dos homens. Além disso, podemos esquecer que Deus estava aqui antes da nossa chegada. E acrescenta, Deus tem mais coisas acontecendo por meio da redenção do que aconteceu na Palestina do primeiro século. Isso deprecia a Trindade, deprecia a encarnação, deprecia a obra e a expiação de Cristo, nega a singularidade da Bíblia, nega a necessidade do Evangelho verdadeiro. Substitui o mesmo velho lixo filosófico sobre o Logos universal em ação em todos os sistemas religiosos. Você diz, ora, como as pessoas podem crer nisso? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pois não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Como as pessoas podem dizer isso? Isso é uma distorção das Escrituras. Mas esse tipo de escritor, incluindo muitos dos mais proeminentes de hoje em dia, digamos, Pinnock, cujo apogeu foi um pouco no passado, diga que a base da salvação não é conhecer a Cristo para a maior parte do mundo. Raymond Paniker escreve, o bom e genuíno hindu é salvo por Cristo e não pelo hinduísmo. Mas é através dos sacramentos do hinduísmo, através da mensagem da moralidade e da boa vida, através do misticismo que chega até ele através do hinduísmo, que Cristo salva o hindu. Isso está em um livro que ele escreveu chamado de O Desconhecido Cristo do Hinduísmo. Há um livro que foi lançado há alguns anos, escrito por Tony Evans, chamado Totalmente Salvo. Nesse livro, ele disse que Deus salva as pessoas ao redor do mundo sem a Bíblia, sem o Evangelho, transdispensacionalizando-as. É uma palavra usada por transdispensacionalizá-los. Ou seja, na mente de Deus, ele simplesmente os transfere desta era para uma era pré-cruz, ou mesmo uma era pré-lei. Em outras palavras, ele quer salvá-los para que tanto ele vai, em sua própria mente, colocá-los no passado e não é necessária a Escritura ou Cristo. Agora, chega disso. O que a Bíblia diz sobre isso? Ora, há muitas passagens que poderíamos ver, mas creio que provavelmente seria mais útil começar indo para Romanos 1. De volta a Romanos 1. É verdade que Deus se revela na criação. Isso está em Romanos 1. É verdade que Deus se revela na consciência. Uma lei moral escrita no coração humano. Isso está em Romanos 2. Mas isso não significa que o homem, por si só, com base nessa revelação natural, pode ser salvo. O conhecimento que o homem tem de Deus, manifesto na criação e revelado na lei moral, que está por trás da função da sua consciência, não é suficiente para salvar, é apenas o suficiente para condenar. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O pecador, em sua condição natural, está morto em ofensas e pecados. E morto significa morto. Ele não pode responder. Ele está cego. Ele é ignorante, duplamente cego por Satanás, de acordo com 2 Coríntios 4. Portanto, a glória do Evangelho da luz não penetra nas trevas. Então, quando este pecador, por sua razão, conclui que existe uma primeira causa, existe um Deus poderoso, um Deus grande, e quando em sua própria mente ele reconhece que existem certos direitos e erros morais, isso por si só irá revelar a ele que existe um Deus e que esse Deus é um Deus legislador.
Mas o que o homem faz com essa verdade? Ele tem a capacidade inata de passar disso para a salvação? Não. Ele a detém. Ele a suprime pela injustiça. Porque ele é, em sua natureza, perverso, corrupto, pecaminoso e incapaz de qualquer justiça verdadeira. Sim, porquanto, versículo 19, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas para que possam ser salvos. É isso que diz? Para que eles sejam o quê? Indesculpáveis. Isso é informação suficiente para te condenar, mas não é o suficiente para te salvar. Versículo 21. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, eles conhecem a realidade de Deus. Não há sanidade em dizer Deus não existe. Você fica com a equação ninguém vezes nada igual a tudo. Isso é insanidade intelectual. Então você finalmente volta para Deus. E, porquanto tendo conhecimento de Deus, que existe um Deus que é poderoso, que é um Deus que legisla, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Qualquer tênue vislumbre de luz apareceu no caminho da razão e da consciência e foi obscurecido. No cerne de todo o sistema calvinista, no cerne de toda a compreensão bíblica da salvação, está esse grande reconhecimento. Esta é a doutrina mais importante, eu creio, de todas. Se você errar essa, vai estragar tudo o que vier depois. O homem é totalmente incapaz de crer na verdade por si só. Esse é o problema. As pessoas sempre ficam presas na soberania de Deus na salvação. É melhor você obter, antes disso, o tipo certo de compreensão da pecaminosidade do homem. E então você entenderá que a única maneira pela qual o homem poderia ser salvo seria se Deus explodisse em sua vida e desse luz e vida aos mortos e às trevas. Então o que acontece é que eles desonram a Deus. Eles não dão graças. Eles se tornam vazios em seus raciocínios. Há trevas completas em seus corações. E claro, eles professam ser sábios e tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem. Isso é idolatria. Então o que é isso? Deus colocou no homem evidências da razão de que ele existe. Evidências da lei moral e da consciência de que ele existe. E o que os homens pecadores fazem com isso? A única coisa que os homens pecadores podem fazer com isso: perverter, obscurecer, enfraquecer a luz da realidade para que não possam ser salvos. Eles podem ser justificadamente condenados. E eles fazem sua escolha. E onde eles vão parar? Versículo 24. Eles acabam nas luxúrias sexuais, desonrando seus corpos. Agora, apenas para dar a vocês uma visão geral deste texto, esta é a história da história humana repetidamente. Esta é a história de todos os grupos de pessoas. É assim que todos eles respondem. Como Atos 14, Deus permitiu que as nações seguissem seu próprio caminho. Apenas isso é tudo assim ao longo da história. É como andar de bicicleta, é a mesma coisa, é a mesma velha história. Todos os homens têm motivos para levá-los ao conhecimento de Deus, consciência para levá-los ao fato de que Deus é o legislador e eles têm certa responsabilidade, mas eles suprimem isso, eles substituem isso, eles corrompem isso, eles pervertem isso, eles não seguem Ele, porque são incapazes de fazer isso. E, em vez disso, acabam em imundícies sexuais. Versículo 24. Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Eles rejeitam a luz da verdade e creem na mentira, porque é só isso que eles são capazes.
Por esta razão, além disso, versículo 26, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres, que é o pecado sexual, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações. E ele continua descrevendo essa homossexualidade. Isso é pior. As mulheres tendem a ser lésbicas, relutantes, porque são mães e esposas, instintivamente. Portanto, o fato de estarem listadas aqui primeiro significa que se trata de uma grave reviravolta nos instintos normais. Então, é claro, ele segue com eles, não querem reconhecer a Deus. Versículo 28, Deus simplesmente os deixa. Então, o que você ganha com um pagão sem ajuda? Você vai ganhar imoralidade, homossexualidade, mente depravada, injustiça, maldade, ganância, perversidade, inveja, assassinato, contenda, engano, malícia, fofoca, calúnia, odiadores de Deus, arrogantes, presunçosos, inventores do mal, desobedientes aos pais. O ponto é, continua, o ponto é para onde a sua teologia natural te conduz. A parte da ajuda de Deus. Eles suprimem o que é verdade. Eles não seguem para terem mais e mais iluminação por suas próprias mentes e por suas próprias habilidades. Outra passagem é 1 Coríntios capítulo 1. E eu poderia dizer mais sobre isso. Essa é uma das minhas favoritas. Isso é o que o seu pastor vai dizer quando estiver sem conteúdo. Irmãos, nós poderíamos continuar indefinidamente. Ele não tem outro pensamento ou outra nota. Como eu sei disso? Eu estou dizendo. Agora, para agravar o problema, o homem, por sua própria intuição, não consegue encontrar Deus. Não irá encontrar Deus. Ele, ao contrário, terminará pervertido. Versículo 18 de 1 Coríntios 1. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mesmo quando lhe é apresentado o evangelho da cruz. Para ele isso é loucura. Assim, o homem, sem ajuda em sua condição natural, sem o evangelho, Romanos 1, não chegará à verdade de Deus. O homem, em sua condição natural, dado o evangelho, não vai crer. Será loucura para ele. Por outro lado, mas para nós que somos salvos, eu amo essa frase. Somos passivos, de certo modo, nisso, não somos? Nós que somos salvos, de que forma e por quem? Por Deus. Para nós que estamos debaixo da compulsão divina, este evangelho se torna o poder de Deus para a salvação. Você não pode ser salvo pelos seus próprios poderes. Versículo 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Traga-os, traga as melhores mentes, os comunicadores mais articulados, os melhores debatedores. Me dê a elite e eu mostrarei a vocês um grupo de tolos. Porque o melhor que eles podem alcançar... Quem são estes? Ora, vamos supor que eles são grandes filósofos cujos nomes todos nós conhecemos. E para onde isso os levou? Se você ainda não leu o livro de Paul Johnson, O Intelecto, deveria comprá-lo e lê-lo. Entenda que a civilização ocidental, como a conhecemos, foi moldada. É uma série de histórias sobre determinados indivíduos, como Rousseau, Kant e outros que influenciaram a cultura ocidental. E o que impressiona é como eles eram brilhantes e como eram vis sexualmente. Traga todas as grandes mentes. Coloque-os enfileirados. Eles não irão alcançar a verdade que salva. Versículo 21, um dos versículos mais importantes nesta sessão. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. A filosofia é o amor à sabedoria. Mas você não pode chegar a Deus por sua própria sabedoria. Ela não pode salvar.
Somente a mensagem da cruz salva, e a mensagem da cruz é percebida como loucura por eles. Foi uma pedra de tropeço para os judeus pensarem em um Messias morto, um Filho de Deus morto, morto por Deus. Isso foi uma loucura completamente patética e se tornou uma pedra de tropeço. Mas isso também era uma loucura para os gentios. Ora, o que caracterizava um Deus era a imortalidade. Jesus não poderia ser um Deus. Por isso, se você for aos círculos máximos ainda hoje em dia e olhar uma das pequenas gravuras em pedra que ainda estão lá, em sua forma desbotada, você verá que em uma guarita no passado, eles esculpiram uma imagem de um burro crucificado, o corpo do homem e a cabeça do burro, e um homem abaixo, representando um cristão, curvando-se. Então, as palavras, Alexemenos, adora o seu Deus. Um burro crucificado. Isso é o que a elite do mundo grego pensava do Evangelho, que era loucura. Portanto, você não pode chegar lá apenas com o conhecimento de Deus que vem por meio da revelação natural, como diz Romanos 1. Você não pode chegar lá, mesmo que a pregação da cruz chegue até você, porque ela será para você uma pedra de tropeço e loucura. Portanto, não há caminho que o homem natural, em sua condição desamparada, encontre para levá-lo a Deus. Isso não pode acontecer. As únicas pessoas que creem, cara, isso é tão poderoso. Versículo 23, 1 Coríntios. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Não funcionou com os judeus, foi um obstáculo. Não funcionou com os gentios, era uma loucura. Com quem funcionou? Versículo 24, para os que foram chamados. Os chamados. E quem são os chamados? Versículo 27. Deus escolheu. Qual que é a próxima palavra? Escolheu. Então diz novamente, Deus escolheu. E diz mais uma vez no versículo 28, Deus escolheu. As únicas pessoas que podem crer são aquelas a quem Deus deu um chamado eficaz, porque foram seus escolhidos. Por que este caminho? Versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie. Ostentação. Eu amo o versículo 30. Mas sois dele em Cristo Jesus. Isso não é ótimo? Pela obra dele, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Você vai se gabar de quê? Vai se gloriar onde? E nele, para nós, a verdade é muito clara. Aponte a verdade clara para nós, que o homem natural, sem ajuda, não pode fazer nada para discernir e então alcançar a salvação. Não há salvação fora do Evangelho de Jesus Cristo. Mas mesmo o Evangelho de Jesus Cristo é loucura para o homem natural. Portanto, capítulo 2 de 1 aos Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele diz, versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É o poder de Deus movendo e adentrando no coração com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo disse que esta é a mensagem. É uma sabedoria que nenhum dos governantes desta era conhece. É uma sabedoria que vem somente de Deus.
Nenhuma pessoa, pela razão natural ou a intuição religiosa, pode vir a conhecer a verdade de Deus. Ninguém, por conta própria, pode sequer crer no Evangelho. Será uma pedra de tropeço, será uma pedra que os desviará, será uma loucura, a menos que ele seja chamado, escolhido e regenerado. Vá para mais alguns versículos no capítulo 2. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, e ele está espiritualmente morto, eu preciso acrescentar. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucura para ele, e a frase-chave eles não conseguem entendê-las. Você tem que vir ao Evangelho para ser salvo, mas você não pode fazer sozinho. É uma obra de Deus. É uma obra de Deus. Se vocês olharem comigo em Atos 17, iremos continuar o nosso pequeno estudo bíblico aqui. Eu tenho mais algumas passagens, se eu tiver 1 minuto ou 2. E vamos ser bem claros sobre isso. Paulo se levanta no meio do Areópago. E este é um lugar onde todos os filósofos e líderes da cidade estavam reunidos. Disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O que eu posso acrescentar que era inútil para eles. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Ele começa a definir este Deus que, como em Romanos 1, não está longe, e a sua existência pode ser discernida. Pois nele, versículo 28, vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, que existe um Deus que nos criou. Mas tudo se resume ao versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então ele diz, agora a salvação, Deus diz, a salvação e o seu reino é crer no Evangelho de Jesus Cristo, incluindo a ressurreição. Deus ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam e abracem o Evangelho. Agora abra em 1 Coríntios, capítulo 10. Talvez eu inclua algumas outras passagens que lido com isso. Vocês se lembram, na igreja de Corinto, talvez houvesse muitas pessoas lá que vinham para adorar no dia do Senhor e participar da ceia do Senhor. Então eles iam, outro dia da semana, para um ídolo, uma festa de ídolos, e um dos seus templos de ídolos que anteriormente eles frequentavam. E no versículo 19, Paulo, falando sobre esse assunto, diz: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, os gentios, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Essa é uma declaração abrangente. Se você não fizer um sacrifício verdadeiro a Deus, você fez um sacrifício a demônios. Se você adora qualquer outro que não seja o verdadeiro Deus e o verdadeiro Cristo, você é um adorador de demônios. Isso é exatamente o oposto dessa teologia natural, desse conceito de misericórdia mais ampla, que de alguma forma esses hindus, budistas e pessoas em outros lugares, por meio de sua intuição,
do seu entendimento, da sua razão natural e das suas inclinações espirituais, são encontrados no caminho até Deus. Isso é o oposto da verdade. Eles são adoradores de demônios. Eles podem não identificá-los como demônios. Eu não creio que religiões falsas, nenhuma delas se identifiquem como adoradores de demônios. Se você é um muçulmano e está adorando Alá, está adorando demônios. Demônios. Demônios enganadores e imitadores do verdadeiro Deus. Os demônios estão por trás de toda religião falsa e trabalham em todos os sistemas falsos. O pai da mentira, Satanás, ele é um anjo de luz, né? E seus ministros são anjos de luz disfarçados de portadores da verdade. Segundo aos Coríntios 10, 3, 5 ao 5, diz que esses demônios edificam fortificações, falsas ideologias, que se tornam prisões e túmulos das pessoas que creem nelas. E que o nosso trabalho, usando não as armas carnais, mas as armas que são poderosas em Deus, que significa poder divino, verdade divina, que é para derrubar as fortalezas e resgatar essas pessoas, para conduzir, levar cada pensamento cativo a quem? A Cristo. Se você está preso em uma fortaleza de Satanás, é uma fortaleza condenatória, demoníaca. A mesma palavra para fortaleza é a palavra para prisão. A mesma palavra para fortaleza e prisão é a palavra para tumba, túmulo. A sua fortaleza ideológica se torna uma prisão, a sua prisão, e acaba por ser o seu túmulo, a menos que sejas resgatado e levado cativo a Cristo. Toda religião falsa é demoníaca. E as pessoas não estão, por meio da religião falsa, ascendendo a Deus. Eles estão descendo para os demônios. O Antigo Testamento fala sobre isso. Deuteronômio 32:17, Moisés escreveu sobre aqueles que sacrificaram a demônios, que não eram Deus. Você também pode ver isso no Salmo 106:37. Deuteronômio 32:21. Deus disse: "A zelos me provocaram, Israel, com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira, porque eles adoravam Satanás, o reino de Satanás." Então, quando você pensar em budista, muçulmano, mórmon, hindu, judeu, não pense neles dando o melhor deles que é possível para adorar o Deus verdadeiro. Eles são adoradores de demônios. Deus não está nesses ídolos. Satanás está nesses ídolos. E é essa a percepção que devemos ter. Bem, talvez seja o suficiente, embora haja muitas outras coisas que poderiam ser ditas. Deixe-me encerrar com 2 Tessalonicenses 1. Porque nesta passagem temos uma declaração sobre o julgamento. O versículo 7 fala sobre o retorno de Cristo. Apenas pegue no meio, quando do céu, 2 Tessalonicenses 1:7, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, quem ele vai julgar? Versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição. Isso é inconfundível. Se você não conhece o Deus verdadeiro e crê no Senhor Jesus Cristo, você irá sentir a ira, a fúria de Deus. Portanto, a teologia natural é suficiente para te prender aos demônios e te condenar, mas não é suficiente para te salvar. Eu suponho que devo dizer que é um dos maiores, se não o maior, sofrimento para o meu coração.
que acabamos de cortar as pernas de um esforço missionário com esse tipo de teologia herética. Numa altura em que temos os recursos financeiramente, quando temos os meios tecnologicamente, quando temos a oportunidade, transporte, quando temos uma aldeia global pelo que a adaptação é mais fácil do que nunca, encontramos uma saída dizendo: eles estão bem do jeito que estão. Na verdade, alguns chegaram a dizer: não leve o evangelho a eles, porque se você o fizer, eles vão rejeitar e você vai estar em problemas. Se com a sua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pai, nós te agradecemos por sua verdade, te agradecemos pela clareza disso. Ficamos muito tristes quando o seu nome é desonrado. Quando religiões falsas surgem e são claramente falsas e anti-escrituras. Lamentamos pelas pessoas que estão perdidas lá. Mas parece muito pior quando as pessoas minam o Evangelho e o chamam de cristianismo. Isso traz tanta desonra ao teu nome. Que seja, Senhor, que sejamos fiéis à verdade das Escrituras, fiéis ao Evangelho. E que Tu queiras, Senhor, levantar uma grande força de pessoas que, sendo fiéis a esse Evangelho, possam ser poderosamente usados para levar essa mensagem, a única que pode salvar até os confins da terra. E nós oramos isto, crendo que o Senhor deseja que Cristo seja exaltado e pedimos que o exalte entre as nações. Dê à igreja um coração para levar o Evangelho até os confins da terra, porque os homens irão perecer sem ele. E faça-nos parte disso, começando de onde estamos. E nós te agradecemos por este privilégio, em nome do seu Filho. Amém.